No dia 12 de agosto de 2018, a NASA lançou uma sonda que vai literalmente encostar no Sol. Eu sou o Rafael e vou falar sobre isso no Drops de hoje. Como todo mundo já deveria saber nesse ponto, o Sol não é uma bola de fogo. Ele é uma bola enorme feita de plasma, o que significa basicamente que ele é feito de um gás tão energético que todos os elétrons foram arrancados dos átomos. E, portanto, ele é constituído de partículas carregadas que ficam o tempo inteiro se movendo lá dentro, produzindo campos magnéticos muito intensos, cujas linhas estão o tempo inteiro se entrelaçando. Essa atividade magnética, eventualmente, pode ejetar partículas carregadas para fora do Sol a velocidades supersônicas. Quando uma ejeção de matéria desse tipo atinge a Terra, além de causar o fenômeno das auroras, ela pode danificar satélites de comunicação e navegação. Em casos mais extremos, pode danificar até mesmo a rede de distribuição elétrica aqui embaixo. Aqui embaixo é porque o satélite lá em cima, aqui embaixo, né? Como o que aconteceu em 1989 em Quebec, no Canadá, quando a cidade ficou mais ou menos 9 horas sem luz. Acontece que a gente não sabe prever quando fenômenos tão extremos quanto esses vão acontecer. E como a nossa sociedade se utiliza cada vez mais de tecnologias que precisam de satélites para funcionar, um evento desse poderia causar prejuízo de trilhões de dólares. Sim, é comunicação, porque tudo depende da internet, né? Até bolsa de valores precisa de comunicação entre um país e outro, etc. Tem tudo, qualquer coisa. E é por isso que a NASA resolveu mandar uma sonda de $1,5 bilhão para literalmente tocar o Sol e estudar esse tipo de coisa bem de perto. Embora existam outras sondas que estudam o Sol, essa vai ser a que vai chegar mais próximo da fotosfera, que é aquela parte do Sol que a gente enxerga de fato. Tem um videozinho para mostrar isso, que ele vai estar tocando aqui, um videozinho aqui. No momento em que a sonda estiver mais próxima do Sol ao longo de toda a missão, ela vai atingir uma distância menor do que 4 milhões de quilômetros em relação à fotosfera. Isso pode parecer uma distância muito grande, mas ainda ela vai estar dentro da região mais externa do Sol, que a gente chama de coroa. Isso significa que ela vai chegar mais perto do Sol do que qualquer outra sonda já construída por um ser humano. Ser humano? Pode ter chegado. Essa região do Sol tem uma temperatura na faixa de milhões de graus. Então aqui a gente precisa se preocupar com duas perguntas. A primeira é como que essa sonda vai aguentar toda essa temperatura? E a segunda é como que a temperatura dessa parte do Sol é tão alta, sendo que a gente sabe que na fotosfera a temperatura chega mais ou menos a 6.000 graus. Para responder a primeira pergunta, a gente tem que se dar conta que existe uma diferença muito grande entre calor e temperatura. A temperatura é medida pela agitação das partículas que constituem um sistema. Quanto maior a velocidade com que as partículas estão se movendo lá dentro, maior é a temperatura desse corpo. Agora, calor é a transferência de energia entre um corpo e outro. E para essa transferência de energia acontecer, é necessário que as partículas de corpos que estejam a temperaturas diferentes se choquem umas com as outras. Enquanto elas vão se batendo, elas vão transferindo essa agitação uma para outra até que todas estejam se movendo com a mesma velocidade e os dois corpos vão terminar com a mesma temperatura. Agora, nessa região mais externa da atmosfera do Sol, a quantidade de partículas é muito pequena, ou seja, raramente essa sonda vai se chocar contra alguma dessas partículas do Sol e por mais que a atmosfera inteira esteja uma temperatura muito alta, dificilmente vai existir a transferência de energia de um sistema para o outro. Mas não significa que lá não vai ser quente. Na verdade, o Sol está de fato transferindo energia para a sonda, só que em forma de radiação provinda lá da fotosfera, que é o mesmo tipo de radiação que a gente recebe aqui. Nesse caso, então, a sonda vai ter que resistir a temperaturas menores do que 2.000 graus. De boinha, né? E é por isso que a sonda é equipada com um escudo para proteger o sistema eletrônico que fica lá dentro, além de ser revestida em alumínio para refletir a maior quantidade possível de radiação. Sem isso, ela ia durar segundos, por mais que não seja tão quente assim ainda. É o Sol, né? Agora a gente precisa responder a segunda pergunta. A gente sabe que a fotosfera, que é aquela região do Sol que a gente enxerga se for procurar imagens na internet, tem uma temperatura de mais ou menos 6.000 graus. Porque se a gente olhar a olho nu, a gente só vai enxergar um clarão. A gente não vai enxergar essa região. Mesmo assim, é essa região que a gente está olhando. Só que é muita luz, a gente só fica... E a gente sabe, tanto do senso comum quanto estudando calorimetria, que quanto mais distante de uma fonte de calor, menor deve ser a temperatura. Então, como que a coroa do Sol pode ter uma temperatura tão grande? Na verdade, esse é mais um dos motivos para a NASA levar essa sonda até o Sol, porque a gente também não sabe responder essa pergunta. Então olha que interessante que a NASA precisa levar em conta conhecimentos que a gente desenvolve enquanto está no ensino médio. Então era isso, eu espero que vocês tenham gostado e quem gostou eu peço que nos sigam nas nossas redes sociais e cliquem ali naquele sininho do YouTube e até a próxima.